Fala, galera santista, tudo bem com vocês? Um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou Vanderlei Correia, jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube, e estou aqui para falar de Santos e do torcedor do Santos, aqueles que amam o Santos, aqueles que cultuam aí esse amor pelo Peixão. E hoje eu tenho o prazer e a honra de falar aqui com o Marcos Santos, ele que é professor, diretor de escola, mora em Poá, né? Mas o pai dele veio da Paraíba e ele não sabia o motivo do pai dele ser santista. Nós estamos aqui com o Marcos aqui, eu queria agradecer a tua presença, Marcos, que vai participar aqui do Memórias de um Santista e vai contar um pouquinho da sua história aqui. Que negócio que é esse, rapaz? Em vez de teu pai torcer pro 13 da Paraíba, Botafogo da Paraíba, por que ele torceu pro Santos? Que história que foi essa aí, hein? Tudo bom? Tudo bem, Vanderlei. Prazer, muito grande satisfação participar aqui do seu canal. Então, isso aí é uma coisa que me veio comigo já de muito tempo, né? Eu vinha com esse questionamento. Falei, mas por que será que o meu pai que veio lá da Paraíba, veio para São Paulo, né? Trabalhar, se estabelecer em Guarulhos, por que ele veio torcer para o Santos, né? Uhum. Tinha ali sendo que aqui, o normal aqui na capital, né, em São Paulo, na grande São Paulo, seria a maioria das pessoas torcem para os times grandes da capital, né, para os times aqui. E aí eu sempre fiquei com isso, né, mas claro que ele sempre me contou grandes, boas histórias do Santos, né, e só muito tempo depois, né, que quando eu passei a estudar mais a história do Santos, a ler, né, ter mais conhecimento, me aprofundar mais, foi que eu descobri que pouco antes do Pelé fazer o 1000º gol, o gol de 999, ele foi feito lá em João Pessoa. Contra verdade. Sim, dizem até que era uma mini excursão do Santos lá pelo Nordeste, né? Que ele jogou lá contra o Botafogo da Paraíba, depois contra o Bahia. Nesse jogo contra o Bahia até o Pelé foi pro gol, né? Diz que era para ele não fazer. E nesse ano, lá em 69, meu pai tinha 23 anos, né? Ele é de 46. Então, eu acredito que foi o que mais deve ter influenciado ele a torcer para o Santos, foi ter a presença do Pelé lá, a possibilidade dele fazer o 1000º gol lá na cidade onde ele morava, né? Legal. Me diga uma coisa, o teu pai veio para São Paulo quando? Que ano? Você lembra? Eu acredito 72, assim, por volta de 72. 72, tá. Que aí... E você 73, nasceu em que ano? 77. Você nasceu em 77? Isso, janeiro de 77. Legal. Bom, e aí, tua infância, você nasceu em Guarulhos, né? Nasci em Guarulhos, né, na periferia, e fui crescendo, né, ali por volta de uns 9 anos, né, brincando com os colegas de rua, todo mundo falando, qual time você vai torcer, qual time você torce, e eu não sabia ainda para qual time eu ia torcer, né? Os colegas eram São Paulo, Corinthians, né? Da maior parte, né? E aí os colegas falavam, São Paulo aí tinha aquele timaço lá, mais ou menos ali em 86, certo, né? Com Silas, Careca, Miller. E eu sabia que meu pai torcia para o Santos, né? Mas eu não vi o Santos aparecer na mídia, né? Na TV, com grandes jogadores ali. Nós estamos falando aí do quê? De 85, 86? Por aí? 86, né? Tá. Eu tinha uns 9 anos por aí. E aí eu fiquei naquela dúvida, e agora, para quem que eu vou torcer? Aí eu resolvi seguir meu pai, né? Então eu comecei a seguir o Santos, né? Meu pai me contava que ele assistia alguns jogos do Santos ali daquela campanha de 78, né, dos meninos da Vila. Ele me contava que ele chegou aí no Morumbi, assistiu alguns jogos, né? Era difícil, né, naquela época,
assim, ir lá assistir o jogo ao vivo, né? Né? Muita dificuldade, né? Por causa do trabalho, muitos filhos. Mas ele me contava bastante. E aí eu comecei a seguir. Uma coisa que... Então, só uma coisa que facilitou bastante, assim, porque meu pai, na época, ele vendia revistas, né? Ele tinha banca de jornal. Ah, que legal, isso, cara. para mim era fascinante, cara. Eu tinha coleção de placar, jornal com revistas do Santos, e aí eu pegava uns fichários assim, ficava guardando as reportagens, que eram poucas, né? Sim, sim. Das vitórias do Santos, mais das vitórias, né? Porque título não tinha. Até então, ali, de 85 até 95, não tinha nada, né? Sim. Então eu guardava muita coisa do Santos, cara. Tá. Até ter ali uma... E você chegou, você ia para o estádio? Como é que é com seus amigos? Como é que é? Você chegou aí para o estádio? Ia muito ao estádio ou não? Ou só assistia pela televisão ou pelo rádio? Então, muito pouco. Só assistia pela TV, né? TV, quando passava algum jogo do Santos, né, que é muito difícil. Não passava, né? Só quando era clássico, olha lá, né? Muito difícil passar. Aí eu acompanhava muito pelo rádio, né? Acompanhava as transmissões do Osmar Santos na Rádio Globo. Gostava muito. Sim. E aí, só lá, já adolescente, ali pelos 17, eu tive oportunidade de ir. Eu tinha muitos colegas da escola, a maioria era corintiano, né? Uns era de torcida organizada e tal. Aí tinha um clássico, né? Santos e Corinthians no Morumbi. E aí o pessoal tudo ia, né? Aí eu falei, eu vou também. Eu combinei com eles de ir e tal. Aí naquela época era muito difícil, cara, porque tinha esse negócio de briga de torcida, né? Nossa, meus pais não deixavam eu ir de jeito nenhum. Sim. Aí eu tive que dar um olé lá na minha mãe, falei para ela que eu ia jogar futebol. Deu um Pelé, como é que é o nome da sua mãe? Jandira. Dona Jandira. Pois é. Sei. Eu falei para ela que eu ia jogar futebol e fui embora. Peguei o ônibus, vim aqui para São Paulo, né? Ali na Armênia, encontrei com o pessoal e fomos lá para o Morumbi, no meio da torcida do Corinthians. Você foi assistir o jogo no meio da torcida do Corinthians? Da Gaviões. Meu Deus do céu. Porque cara, isso foi o quê? 94? 94, eu tinha 17 anos. Tá. Campeonato Paulista, isso? Você foi assistir o jogo no meio da torcida do Corinthians, então? 94, é isso? Fui o primeiro jogo que eu assisti, cara, porque não tinha outro jeito. Meus colegas eram tudo corintiano. Foi, o único jeito de eu ir ver o Santos ao vivo é ir com esses caras. E aí eu fui junto com eles, sabia que eles eram camarada mesmo, né? Não me denunciaram lá no meio. E aí, um barato, cara. Não sei se alguém já passou por essa experiência de estar na torcida com certeza alguém adversária. Já passou. É muito legal, cara. Porque assim, o Corinthians abriu 2-0 e foi aquela festa, né? Eu, claro, não comemorei, né? Fiquei na minha. E aí, daqui a pouco, 2-1, 2-2, né? O Santos vira 3-2 e você vê os caras loucos, meu. Eles xingando. Nossa, só faltava dar murro no cimento. Sério. Já pensou se você tivesse um celular para filmar na época? Pois é. Eles falaram, perder para esse droga de Santos. Eles ficavam doidos. E o Corinthians tinha até um time bom na época. Foi quando o Casagrande retornou. Tinha Viola, Marcelinho. Nesse campeonato paulista, o Santos vinha de uma reabilitação. O Santos estava lá embaixo. Eu não lembro quem que era o técnico no início de 94. Acho que era o Pepe, talvez. Eu sei que depois entra o Serginho Chulapa como técnico. O Serginho Chulapa assume e o time começa uma reabilitação na competição. Começa uma reabilitação. Se eu não me engano, esse campeonato era um campeonato de pontos corridos. Esse campeonato paulista era pontos corridos. E o Palmeiras foi bicampeão. Mas
essa vitória do Santos que você está falando, que foi 4-3 desse jogo aí, específico, esse jogo, o Santos tira qualquer chance do Corinthians de alcançar o Palmeiras. Praticamente o Palmeiras já é campeão depois desse jogo aí, porque o Corinthians não alcançaria mais o Palmeiras. Sim, foi 3 gols do Guga, né? Isso. Que 3 gols do Guga. Tem um primeiro gol, é uma pintura que o Paulinho Kobayashi dá um calcanhar para ele, e ele dá um tapinha. Depois, segundo gol, ele sofre um pênalti, né? O Dinho, acho que converte. Não, vamos passar depois os gols aqui para você. Depois o Guga de novo. Ele fez de cabeça. Fez de cabeça, um golaço. E depois teve aquele voleio. Isso. Foi um golaço. Aquele jogo foi um jogo para lavar a alma, cara. Foi um jogo para lavar a alma aquele jogo. Jogaço. Foi 4-3. O Edinho pegou demais naquele jogo. Nós vamos mostrando os lances aqui desse jogo aqui. Edinho pegou demais e assim, olha, aquele dia deu. Eu lembro desse jogo aí que eu morava no Paraná na época e a gente fez uma festa danada. Nossa, a gente nem acreditava, porque quando o Santos começou a tomar de 2-0 nesse jogo, falava, putz, grila, vai ser. Não, 2-0 no primeiro tempo e, nossa, até o. Não sei como estava do lado de lá, né? Porque eu estava do lado contrário, mas o pessoal do Corinthians estava fazendo uma festa. Tava. Eles estavam confiantes, né? Eles estavam correndo, o Palmeiras estavam confiantes e tal. Mas e aí, na hora que fez os gols do Santos, na hora que o Santos virou, meu, isso eu ia falar agora. Como é que foi? Na hora dos gols do Santos, cara, sabe o que eu fiz? Eu me abaixei, tipo, porque tava todo mundo inconformado, né? Então eu me abaixei, coloquei a cabeça no meio das pernas, assim, como se tivesse inconformado também, mas por dentro eu tava comemorando. Que legal, cara, que legal. Pô, imagino, cara. Eu já fui assistir jogo no meio de torcida, de outra torcida também, eu fiquei ali e vibrando quando o time dos caras tomava gol. E você fica se Mas segurando. Você tem que ficar quieto, né? Você fica se segurando, falar igual o Jô Soares, você fica quietinho ali, mas por dentro você tá rindo. Barato. Que legal. Mas foi a única vez que eu assisti na torcida adversária, assim. Foi a chance que eu tive, né, para poder ir no estádio. Foi a primeira vez. Mas a hora que acabou o jogo, e aí? Não, foi normal. O pessoal sai tudo cabisbaixo, xingando, né? Eu me juntei com os meus amigos lá e voltamos para casa. Mas aí no outro dia na escola você zoou os caras. Ah, sim, na escola sim. Puta. Na escola, nossa, eu aproveitei porque era a chance que a gente tinha, né? Essas vitórias em clássico, né? Só tinha eu praticamente santista, acho que tinha mais um. Agora, eu tô curioso com uma coisa. Você chegou, esse jogo foi às 4 da tarde, acabou às 6, você deve ter chegado em casa perto de 7 horas da noite, né? Por aí. Mas até mais. Sair do Morumbi, pegar a condução, negócio, chegar no metrô. Porque você sai lá do Morumbi, você vai até a Armênia, da Armênia você pega um ônibus para Guarulhos, no centro de Guarulhos, chegando lá ainda pega outro para minha casa. Vai, você chega aí, e aí, a hora que você chegou? Então, tua mãe, teu pai? Não, meu pai não ligava muito, né? Era coisa assim, mais quem cuidava dos filhos era a mãe, né? E aí ela perguntou, falou, onde é que você estava esse tempo todo? Eu falei, foi assistir um jogo. Nossa, e aí ela reclamou, né? Dá uma xingada, mas aí já foi. O importante é que voltou inteiro. Sim. Naquela época tinha muito medo dessas coisas de briga confusão, de torcida, né? Ainda mais jogo grande, né? Clássico. Tanto que foram poucos clássicos que eu fui. Eu gostava mais de ir no jogo contra times menores, de pouca torcida. Que aí eu podia levar meu pai, dava para ir com a família. Isso que eu ia te perguntar. E qual foi o primeiro jogo que você foi com teu pai? Então, assim, tinha essa questão toda de dificuldade. O estádio mais próximo que tinha pra gente era o Canindé, né? Que dava para chegar de ônibus e metrô. Então aí teve um Santos e Portuguesa, que foi em 94 também. E aí eu levei meu pai, essa história é legal. Levei meu pai e a minha irmã, que era palmeirense, né? Declarada, essa aí, mas ela foi. E o meu irmão, né? Mais novo que eu, e que até então era santista na época, né?
E aí a gente foi nesse jogo, tá um Santos e Portuguesa. O Santos abre ali 2-0, né? Tá tranquilo, a gente foi de ônibus, tal, levei meu pai. E aí a Portuguesa tinha o Denner, né, meu? Eu tava com medo, de te perguntar se foi aquele jogo. Foi aquele, então. Foi 4-2. O Denner deu uma cotovelada no Índio, meu. Sim. E saiu levando a bola e fez o gol. Nossa Senhora. O Santos tinha Ranieri. Sim. Vixe, meu pai xingou o Ranieri até umas horas. Nossa Senhora. Ai, meu Deus do céu. Mas o Denner não tinha jeito, cara. O Denner acabou com o jogo ali. A gente tava ganhando 2-0. O Denner jogava muito. Que legal, cara. Que legal. Esse jogo foi emblemático. Então, cara, e aí outra coisa. Depois desse jogo, o meu irmão, que até então era santista, virou palmeirense. Ele é palmeirense até hoje aí. Ixi! Porque sério? Foi em 94. Meu irmão tinha 10 anos, né? Aí ele tinha influência de alguns amigos aí, e o Palmeiras estava naquela época da Parmalat, e ele acabou virando pro Palmeiras. Paciência, aí a gente até hoje zoou com ele, falou: você é palmeirense, mas você já foi no jogo do Santos, você era santista. Meio esquisito isso aí, mas tudo bem. E me diga uma coisa, você falou que o teu pai já é falecido, né? Sim, ele faleceu em 2016. Janeiro de 2016. Foi um dia depois do meu aniversário. Mas então ele viu o Santos campeão brasileiro 2002, viu o campeão da Libertadores, viu Copa do Brasil. Sim. Acabou vendo alguns títulos aí. Ele viu o último título do Santos 2016 ou não? Não. Paulista contra ele faleceu 22 de janeiro. Tá. Viu 2015? Sim, 2015. Assim, desde o... A gente sempre levava ele muito aos jogos, mas desde o de 95, né, da semifinal contra o Fluminense. 2002 contra o Corinthians, aquele 2006 contra a Portuguesa, que foi o único título que o Santos... a taça que o Santos levantou dentro da Vila, né? Todos esses eu acompanhei junto com meu pai, porque assim, era aquela tradição, né? Domingo era assistir jogo em casa, né? Com meu pai. Sim. Tanto quando eu morava lá com ele, quanto depois quando eu casei, me mudei, mas sempre voltava e assistir o jogo lá na casa dele, né? Então esses jogos de domingo, assim, decisão, era sempre junto com ele. Que legal, cara. Que legal. Que bom isso, né, meu? Muito legal isso aí. É o que... As lembranças que eu tenho, né, com ele, com meu pai, né, era assistindo os jogos com ele, seja vitória ou derrota, mas estava sempre do lado dele, assim. Acho que o Santos é o que nos unia mais, né? A gente não tinha, assim... Meu pai não era uma pessoa muito de se abrir, né? De contar as coisas, mas o Santos unia a gente, da gente puxar uma conversa, sabe? Né? A gente teve... Bom, hein, cara? Que bom. Como é que era o nome do seu pai? Geraldo. Seu Geraldo. Eu tenho até uma camisa que eu fiz aqui com o nome dele, o número 3. Ele batia uma bolinha também, jogava... E jogava bem, viu? Jogava bem. Olha só, qual a posição que ele jogava? Ele jogava de volante, depois de zagueiro. Olha aí. Mas, assim, para dominar a bola, nossa, a bola podia vir de qualquer jeito que ele dominava e ele jogou até os 66 anos de idade. Olha só, rapaz. Ele jogava, tem um campo Master aqui no Parque Secap, chama Rachão da 7. Todo domingo às 7 da manhã começa o jogo. Sei. Aí o nome do time lá é Rachão da 7. A maioria é senhor de idade, né? Sei. Mas completa com a molecada também. Sei. E ele jogava de zagueiro lá até os 66. Meu pai sempre teve uma paixão muito grande pelo futebol, né? Assim, quando a gente se mudou para uma outra casa aqui em Guarulhos, ele comprou um terreno grande de 10, ele fez a casa no fundo como uma edícula e o restante do terreno na frente, ele fez uma quadra de futebol. Então, aí
A gente chamava a molecada da rua e os muros da vizinha virava arquibancada, trazia time de outros lugares. Que legal, Meu pai cara. sempre foi apaixonado por futebol, cara. Ele legal. gosta muito, assim, tanto de assistir, de jogar, sabe? Ele gostava bastante. E você tem filhos? Eu tenho um menininho, 3 anos. 3 anos. O já comprou a camisa do Santos pro Bento? Já tem, desde um ano já. Tem o uniforme. Ah, meu Deus do céu. Que coisa, muito legal, viu, cara? Muito legal, muito legal. E me diga, todos esses jogos que você foi do Santos aí, com ou sem o seu pai, qual foi o melhor jogo que você já assistiu no estádio, assim, do Santos? Jogo que você gostaria de rever de novo, se tivesse condições? Então, cara, tem uns assim que fica na cabeça, né, na mente, depois de um tempo. Tem esse, né, que foi o primeiro, não tem como esquecer. E aí, eu fui na campanha os primeiros jogos da campanha de 2010, né, que ninguém sabia o que ia ser aquele time. Eu fui na estreia, praticamente ali no primeiro jogo. Era um Santos e Rio Branco, foi 4-0, gol do Neymar, do Ganso, e o Giovani entrou também nesse jogo. Eu não sei se foi a estreia, foi um dos primeiros, porque assim, normalmente eu ia nos jogos em janeiro, né, que é o mês das minhas férias, e aí eu ia no estádio no mês de janeiro, assim, assistir algum jogo da Copinha. Em 2011 foi a mesma coisa, quando retornou o Elano, né, aí o Santos meteu eu acho que foi 3-0 contra o Mirassol, na estreia do Elano, reestreia, né? Aí eu tava lá também. Teve vários outros, muitos jogos aí que às vezes você toma chuva, mesmo perdendo, mas fica pra memória, uns que às vezes eu levo sobrinhos, né, minha sobrinha. Que legal. E qual foi o melhor jogador do Santos que você já viu jogando? Tanto na TV quanto no estádio, assim. Acho que o Neymar. Assim, foram poucas vezes que eu vi, mas eu tive a honra, o prazer de ter visto. E ele, em 2010, no início de 2010, que ninguém sabia o que ia dar aquele time, né? Mas aí depois ele fez tudo aquilo. Aí eu fico pensando, falando, nossa, eu tive a chance de ver. E ver os três juntos ali, ver Neymar, Ganso e Giovani, os três jogando junto, nossa. Foi legal, né? Foi demais, cara. Foi uma satisfação, assim. Foi muito bom mesmo. Para quem gosta do Santos e rever esses caras jogando junto, assim, foi legal. Maravilha, cara. Que legal. Olha, essa tua história aí, esse jogo de 94, esse jogo da Portuguesa. Nossa, eu tava lá, cara. E teve umas histórias também, o pessoal que eu encontrei nas arquibancadas, né? Eu já vi o Mano Brown na arquibancada, tirei foto com Supla. Pô, que bacana. Depois você me manda isso aí tudo que a gente vai colocar aqui. No Pacaembu. Eu vou te mandar. Então, tem muitas visitas ao memorial também. Eu tirei foto com o Serginho Chulapa, quando fui visitar o Memorial da Vila. Bom, muito bom, muito bom. Ô, Marcos, eu queria agradecer a tua participação, cara. Obrigado, viu, pela tua história aqui, por contar a história aí do seu pai, de ir com você. Opa. Muito legal. Você pode ter certeza que muita gente fez isso que você fez aí também, né? E às vezes teve vontade de fazer e não fez, né? Mas graças a Deus você fez, você tem essa lembrança aí, né? E aqui que você falou, o Santos unia a família, né? Você vê que você tinha um assunto a mais para conversar com o pai, porque o pessoal mais antigo, o pessoal mais turrão um pouco e tal, a gente sabe como é que é, né? Mas aí o futebol, ele acaba, né? Que bom que o futebol, que bom que é o Santos que unia a família desse jeito, assim. Que bom que você viveu esses momentos junto com o seu pai, que infelizmente não está mais aqui, mas que você deu esse prazer a ele e ele a você, né? De poder contar para os seus netos, de poder contar para toda a nação santista que você vivenciou isso aí, né? E obrigado mesmo e gostei de ouvir essa tua história aqui e que sirva de exemplo para outros santistas aí também. Entre em contato comigo aqui pelo e-mail aqui se fala de santos@gmail.com e conte a sua história, os Memórias de um Santista. Obrigado, Marcos. Quer dizer mais alguma coisa aqui para finalizar? Não, tranquilo.
Muito obrigado, Vanderlei. Só queria agradecer, te parabenizar aí pelo trabalho que você faz, muito bom, assim, pra gente, torcida do Santos, né, que pouco aparece na mídia, né, as notícias do Santos, mas a gente tem vários meios aí, canais que dá para acompanhar e falar bastante daquilo que a gente gosta, né, que é o Santos Futebol Clube. Maravilha. Você tá com uma camisa aí, com aquela camisa azul, é? Lista azul? A de... Legal. Bonita, bonita. E lá atrás tem outras camisas também, umas camisas mais antigas, né? Tem umas lá. Bom, bom. Maravilha. Puxar aqui para eu ver. Ver se você consegue. Tô vendo uma lá, tem uma da Coca-Cola, aquilo ali acho que é de 90 e pouco, 90 e alguma coisa. Era do meu pai. Olha só, cara, que legal. Era do meu pai. Que legal. Bom, isso aí você tem que colocar num quadro, hein, cara? Tem que guardar isso aí. Vou tentar, né? Mas que legal. Tem uma 10 do Pelé, comemoração ao primeiro jogo dele, que eu ganhei de um amigo que também faleceu, que também santista. Eu cheguei, muito bom. Tive o prazer de levar ele e o meu pai para o estádio, para a Vila, para assistir o jogo. Maravilha. Muito bem. Obrigado, Marcos. Até a próxima. Aqui se fala de Santos, Memórias de um Santista. Você pode contar a sua história também para toda a torcida do Santos. Basta me enviar um e-mail para aquisefaladesantos@gmail.com. Conte a sua história, mande o seu contato, que a gente vai fazer aquele contato e contar a sua história, igual fizemos com o Marcos aqui. Ele com o seu Geraldo, que foram ao estádio, ele que é torcedor do Santos Futebol Clube, e viu o Santos dar muitas alegrias. Obrigadão, Marcos. Até a próxima, viu? Valeu, Vanderlei. Um abraço. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Pra cima dele, Santos. Tchau, tchau. Dale, Santos.